Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2016. Galera, nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre as provas de certificação da Autodesk para o Inventor, nesse caso 2015, ok? Só que eu já vou adiantar, eu não posso demonstrar ou fazer uma peça que seja exatamente igual à prova realizada, porque antes de você executar a certificação, você aceita um termo que não vai divulgar as provas, que você não pode utilizar nenhuma imagem por direitos autorais. Mas eu vou falar um pouco sobre o tema de algumas questões. Dos 8 itens que são exigidos, eu vou começar a falar sobre modelagem avançada, ok? O que seria uma modelagem avançada, como que eu vou utilizar e como que eu vou referenciar isso talvez numa questão. Primeiro, quando nós tratamos de modelagem avançada, você vai ter que partir do princípio que vai utilizar superfícies, ou seja, você não vai criar sólidos com massa, com volume, você vai criar somente uma casca e o Inventor tem várias ferramentas específicas para se tratar desse assunto. E um exemplo bem básico, bem simples, é que qualquer comando que você faça, tanto de extrusão, revolve, sweep, loft, você pode variar para o processo de superfície. Então eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, ó. Eu vou habilitar o Start 2D Sketch, vou selecionar um plano de saída e eu vou executar uma base cilíndrica com mais ou menos aqui 20 milímetros, ok? Eu vou confirmar com o Finish Sketch e ao habilitar aqui o Extrude ou extrusão, no campo de Output ou saída, você pode colocar como sólido, ou seja, uma massa tem volume, você pode remover material, ou simplesmente uma casca chamada superfície, ou surface no inglês. Habilitando essa opção, o sólido ele é criado, porém é um conceito do que você está executando. Quando você confirma, existem duas modificações. Primeiro, acontece que o seu arquivo continua sendo um IPT, porém, no seu browser, no seu navegador, ó, o ícone da peça passa a ser como se fosse uma casca. Segundo, se você rotacionar essa peça, ó, ele não tem volume aqui dentro. E fisicamente você vai enxergar somente a estrutura externa desse cilindro. Bom, por que então não utilizar um sólido? Quando você trabalha com conceito, você está prototipando alguma casca ou alguma carcaça, fica mais fácil de você analisar. O outro fator também é que você pode receber arquivos de outros softwares CAD nas extensões STEP e AIGES, e quando você converte esse processo, boa parte das peças são inseridas como superfície. Existem formas de converter, mas antemão eu já vou avisando que boa parte de AIGES e STEPs são somente cascas, ok? Então, com esse princípio, para vocês entenderem aonde eu vou utilizar, eu tenho aqui algumas peças de modelo. Nesse caso aqui, eu comecei com um cilindro. Eu posso também fazer um revolve somente com casca. Então aqui, ó, eu tenho como se fosse um sistema de aro. E se eu for analisar o sketch dessa estrutura, eu tenho somente uma linha de centro como referência e um contorno formando essa estrutura. Automaticamente, quando eu habilito o revolve ou a revolução, ele me demonstra a casca dessa peça. Exemplos um pouco mais complexos seria a parte de conicidade. Essa extrusão, a única coisa que eu fiz foi mudar a estrutura aqui do More, onde eu coloquei 26 graus, ou seja, essa peça tem 26 graus em relação ao sketch de saída, que é um círculo de 60, ok? Outra intenção também de trabalhar com superfície seria para sistemas onde você utiliza o loft ou o sweep. Por exemplo, aqui eu tenho um duto, pode ser um duto de ar, pode ser até mesmo ali uma saída de ventilação no motor, como se fosse um sistema de escape. E para verificar se ele vai conseguir encaixar na estrutura, eu posso trabalhar com superfície. Bom, um pouquinho mais além, eu também posso trabalhar com o elemento de sweep, e aí sim começa a nossa problemática. Por quê? O comando de sweep, pelo elemento sólido, nem sempre vai permitir que você faça cascas ou elementos com espessuras. Eu tenho aqui 3 arquivos idênticos que eu vou fazer a modificação. E um último exemplo aqui, ó, seria esse cara, onde eu tenho um duto, porém os lofts dele são totalmente fora de padrão. Eles estão todos inclinados com algumas curvas e assim por diante. Galera, eu vou voltar na primeira peça, ok? Aqui naquele cilindro. E a partir daqui então começa um comando chamado Ficken/Offset.
Com esse comando, você pode habilitar aqui em cima no grupo de Modify, transformando uma peça de superfície em um sólido e uma espessura. Habilitem o comando Fica/Offset e a janela de seleção já vai vir ativada. Você tem duas formas de selecionar. Você tem o Select, que é para pegar uma face, ou Solid. Esse sólido não está ativado porque eu não inseri nenhuma peça de Step ou Aegis que tenha o volume. Então, ele não habilitou aqui o elemento de sólido. No campo direito, eu tenho a opção de Face ou Qt, que na verdade é como se fosse em volta da própria peça. Nesse caso, quando eu passo o mouse, se o Face habilitou, eu não tenho necessidade de habilitar o Qt, ok? Esse é o princípio básico. Quando eu seleciono a superfície, eu vou ter aqui no campo de inserção, o item de distância, 3 módulos. O primeiro módulo, ele vai pegar o quê? A casca dessa peça, vai fazer um offset para dentro da geometria. A segunda opção, ele vai pegar a peça em si, ou seja, a geometria de 60 e jogar a casca para fora, mantendo o diâmetro original. E a terceira opção, ele vai fazer um plano médio e dividir essa espessura. Se eu coloquei 1 milímetro, 0,5 para fora e 0,5 para dentro desse cilindro. Totalizando aqui o diâmetro final, se era 60, eu tirei meio milímetro da esquerda e meio milímetro da direita, o diâmetro final é 59, ok? Mesmo nesse processo de Fica/Offset, você pode também sair com uma casca, criar uma superfície. Só que eu acho que nesse processo, para transformar em sólido, não é muito indicado. Então, eu vou jogar para fora essa peça, colocar aqui 2 milímetros e colocar no Aplicar. Automaticamente, a sua peça agora tem volume, ela tem aqui o preenchimento sólido e o seu elemento pode ser aplicado em uma montagem, assim por diante. Superfícies mais complexas também são aceitas. Nesse caso desse aro, eu não consigo pegar por face. Ó. Se eu for pegar item por item, vai demorar um pouco e vai ficar um pouco complexo de eu trabalhar. Então, mudando para a opção de Qt, eu consigo selecionar toda a estrutura ao mesmo tempo. Eu vou colocar uma espessura de 1 milímetro, nesse caso ele está jogando para fora da peça. Se você não conseguir enxergar, dá um zoom próximo a uma aresta ou uma quina que você consegue enxergar qual é o sentido, se é os dois pontos, metade para fora e para dentro, ou somente para fora ou somente para dentro, ok? Confirmo com OK, essa minha peça ela é executada, tem o volume agora, eu tenho uma superfície para trabalhar e assim por diante, ok? Bom, vamos direto ao ponto, onde eu vou demonstrar um problema para vocês. Olha só que interessante. Esse duto, como se fosse um tubo ou uma mangueira, ele foi feito pelo elemento Sweep, onde ele tem um caminho de referência, ou seja, um esboço 3D a ser percorrido e uma superfície de saída que é um círculo de 50. Quando eu habilito Fica/Offset, ele vai executar essa minha estrutura e eu posso jogar a espessura para fora, ok? Por ser uma superfície fora de padrão, eu vou ter mais agilidade em trabalhar com esse modelo. Então, eu vou colocar aqui 2 milímetros de espessura, clico no OK e ele vai executar a tubulação com essa casca e essa geometria. Bom, para provar para vocês que esse método ele é mais eficaz, olha que interessante. Eu fiz uma cópia da mesma peça, e eu vou retroceder o processo de sweep e eu vou apertar o botão delete. Eu não vou deletar e nem consumir aqui os esboços que já estavam executados, eu vou manter como original. Bom, vamos fazer o teste da seguinte maneira. Com essa dimensão de 50, eu vou habilitar o comando sweep, eu vou selecionar o caminho 3D, até aqui ele não vai ter problema nenhum. Eu vou manter o processo de type por path, ou seja, pelo caminho, não vou fazer nenhum elemento de rotação, nem nada. Eu vou só construir esse sólido. Nós sabemos que eu tenho um comando chamado shell, que é o casca. Quando eu habilito shell, teoricamente você vai imaginar, poxa, o Daniel colocou lá naquela peça 2 milímetros, então aqui no thickness, 2 milímetros, o processo foi colocado para fora, adicionando ali uma dimensão, e eu posso selecionar estas superfícies. De cara, o Inventor já me dá um alerta aqui, ó, indicando que essa espessura é muito grande para esse processo de remoção de material. Se eu tentar diminuir essa espessura, eu vou colocar 0,2, ele ainda continua me dando o alerta e eu não consigo executar essa peça. Então, em algumas superfícies, o próprio processo de sólido e o próprio processo de shell, ele não consegue trabalhar. Então, aqui está um problema muito típico de superfície. Ele vai agilizar o seu processo de modelamento, construindo peças complexas, sem se preocupar com esses erros de espessura. Ah, professor,
professor, mas colocando lá 2 milímetros, clicando no OK, ele não vai deixar desabilitar. Bom, posso fazer o teste, ó, clicando no OK, ele vai processar e mesmo assim ele vai me dar um erro indicando que a espessura não é suficiente, ok? Então, esse é o primeiro ponto. E o que é exigido normalmente em uma prova de certificação? Quando você trabalha com peças, você vai ter o elemento chamado iProperties, que são as propriedades de massa, centro de gravidade, o seu elemento de volume. Então, na prova de certificação, eles vão fazer uma pergunta aleatória. Qual é o volume, qual é a massa ou qual é o centro de gravidade no eixo x, y, z? Bom, eu vou simular aqui então um dos exercícios, por exemplo, esse duto aqui, ó, totalmente fora de proporção. Eu vou habilitar a opção Fica em barra Offset. Eu vou colocar uma espessura de 2 milímetros para fora da casca, mantendo as dimensões internas, ok? Tem sempre que tomar esse cuidado. A opção de Face ele não habilitou, porque tem uma geometria mais complexa, então eu vou mudar para o Quilt, que seria como se fosse a tradução um edredom ou em volta da sua peça. Clicando aqui na sua estrutura, ele já vai demonstrar essa casca, ok? Jogando para fora os 2 milímetros e eu clico no OK. Bom, por ser uma peça IPT sem estrutura de material, você vai vir aqui em cima, teoricamente já vai estar configurado essa parte e simplesmente com a intenção de demonstrar o material, é um teste, eu vou colocar aqui o copper, que seria cobre no inglês. Bom, a partir desse ponto eu posso vir aqui dentro da minha superfície, ele mudou aquela estrutura de face para peça, IPT como um sólido. Clicando com o botão direito iProperties, eu vou vir na última aba chamada Physical, que é a parte física da sua peça, mandar ele dar um update e aqui eu vou encontrar todas as dimensões, tanto quanto massa, aqui ele está passando em quilograma, tanto quanto área, quanto volume e os centros de gravidade. Então, na certificação, na prova que você vai executar, a Autodesk vai perguntar um desses elementos, ou a massa, área, volume e centro de gravidade. O que você vai fazer é preencher com o valor que a peça vai demonstrar na prova, ok? Então, isso é um tipo de questão, é o item de modelamento avançado que pega muita gente desprevenido. Pelo seguinte fato, poucas pessoas utilizam esse recurso de superfície e esse elemento de Fica em barra Offset, quando você trabalha muito com o elemento de sólido, você parte para o elemento chamado Shell e acaba aqui dando alguns problemas. Outro erro típico desse tipo de questão é que você vai perder tempo e foco exatamente nesse grupo de surface, onde existem elementos para criar junções de face, elementos para criar prolongamento de superfícies a partir de arestas, ou elemento de sculpt, que é você esculpir, né, a sua superfície. Então, essa é a dica número 1 sobre certificações. Eu vou trazer mais elementos, ok? E para finalizar essa videoaula com chave de ouro, uma dica essencial para você ir bem numa certificação, primeiro, manter a calma. Eu sei que a prova ali tem a duração, acho que de 1h30 ou 2 horas, executar as questões analisando realmente o que eles estão pedindo para você. E terceiro e mais importante, praticar e treinar. Todos esses comandos que estão aqui no Inventor, você sabendo a lógica de execução, na hora de fazer a prova você não vai ter nenhum estresse. E para vocês que querem exercitar esse comando, na descrição desse vídeo eu estou deixando um link aonde eu vou deixar essas 8 peças, ok? Tanto para extrusão, revolve, o elemento de extrusão com ângulo, o elemento de loft e 3 itens idênticos que é o elemento sweep, onde você pode fazer aquele teste. Mantém o original, que é somente para espessura, um que você pode fazer o loft e tentar fazer o shell de casca, e esse aqui você mantém como padrão. E o último que eu executei é a superfície número 8, que é essa peça aqui da tela. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É um comando interessante, um comando muito importante para as provas e eu espero que isso tenha ajudado mais e mais pessoas. Galera, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilha, divulguem esses vídeos para mais e mais pessoas para que eu possa trazer material diariamente. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e fui!